é isso aí, pessoal. Vamos fazer uma aulinha completa de lentes esféricas. Primeira coisa, lente esférica. O cara tem que entender... Bom, então olha só, lentes esféricas. A primeira coisa que tens que entender é que a lente esférica, eu represento ela assim, ó. Só que não está vendo a lente inteira, está vendo a lente cortada ao meio. Então essa lente observada daqui, ó, ela é um círculo, certo? Quando tu olha ela de lado, tu vê isso, certo? Então é como se, essa aqui, por exemplo, é como se fosse uma lente de contato, tá vendo? Ó? Certo? É como se fosse uma bola de futebol cortada num certo ponto. Então fica uma calota esférica. Certo? A primeira coisa que é importante quando tu olha uma lente desse jeito é saber que estás olhando, certo, o corte transversal da lente. Né? O nome é justo porque ela nasce de uma calota esférica. Certo? Então se eu pegar uma bola de futebol, cortar duas beiradinhas dela e depois soldar uma na outra, ó, ficaria essa lente aqui. Então ela é volumétrica. Né? Isso é a primeira coisa importante. Primeira coisa que se fala em lente esférica quando vai começar a estudar ela é a classificação convergente e divergente. O que é a lente convergente? A luz se concentra em um ponto. Aproxima os raios de luz. Só isso. Então a lente divergente afasta. E como que ela faz isso? Os raios de luz. A pergunta é ótima, cara. Como que ela faz isso? É a matéria anterior que vocês acabaram de estudar, refração. Lembra que a luz sofre um desvio quando muda de meio de propagação? Sim. Certo? Então eu vou te fazer essa pergunta perfeita. Então olha só, lente convergente eu sei que é a que aproxima os raios de luz. Lente divergente é que afasta os raios de luz. E aqui eu avisei, ela é geralmente de bordos finos, as lentes que aproximam os raios de luz. E ela é geralmente de bordos grossos, as lentes que afastam o raio de luz. Então, via de regra, essas que tem os bordos fininhos ali, ó, certo? Elas são lentes, via de regra. E as de bordos grossos, que é o finalzinho dela ali é grosseiro, tá vendo? Ó, certo? Aí elas afastam o raio de luz, beleza? Mas por quê? Está na Bíblia, isso é uma mágica. Ótimo, eu só ia deixar isso para daqui a pouco, mas já que a pergunta veio no momento adequado, eu vou explicar exatamente o porquê. Então vou apagar esse comentário rápido aqui. E vamos explicar a motivação disso. Eu vou pegar uma lente fácil de observar, ó, aquela ali, ó. A lente plano alguma coisa, já vamos ver o nome dela. Pensa comigo, cara, eu vou pegar dois raios de luz, não, deixa eu fazer ela bem grandona para a galera poder visualizar lá de casa o que vai acontecer. Eu não me conformo, meu senhor não ter feito isso aqui no meu terceirão, cara. Fiquei muito chateado depois de velha que eu aprendi a descobrir se uma lente é convergente e divergente usando a refração da luz. E lá vem um raio de luz, um vem por cima, outro vem por baixo. Se eles se aproximarem, a lente é convergente, se eles se afastarem, é divergente. E nesse momento, o que acontece com a luz, com o raio de luz? Vai para cima ou para baixo ou passa reto? Ela passa reto. Por que passa reto? Porque o ângulo é zero. Porque o ângulo de incidência é zero, parabéns. Ou porque o raio de luz faz 90 graus com a superfície. Muito bem, os dois estão corretos. Bom, aqui está o plano que separa o ar do vidro. Concordam comigo que a maioria das lentes é feita de vidro? Pode ser. Certo? A maioria das lentes é feita de vidro. Então, pontilhada representando a reta normal. E a luz, quando vai do vidro para o ar, aumenta ou diminui de velocidade? Aumenta. E quando a luz aumenta de velocidade, ela se aproxima ou se afasta do normal? Afasta. Se afasta. O óbvio. Então, o cara que não é muito ruim de refração, ele entende porque a lente de bordos finos é uma lente via de regra convergente e, portanto, a lente de bordos grossos, que essa superfície vai estar virada ao contrário, né? As pontilhadas vão estar apontando para o outro lado e aí então vai ser divergente. É a refração da luz, só isso. Beleza? Professor, então por que estamos falando que as de bordos finos são geralmente convergentes? Convergentes. E as de bordos grossos são geralmente divergentes. Por quê, professor? Qual é a exceção? A exceção é tu colocar ar aqui e vidro aqui fora. Pronto. Aí a lente de bordos finos passa a ser divergente. Então tipo, ela vai ser sempre desse jeito ali quando o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, que é a regra geral. Certo?
se o índice de refração fosse o mesmo, o raio passaria reto, concorda comigo? Certo? E o contrário, então, o raio, a velocidade do ar para o vidro diminuiria e o raio se aproximaria da normal, se transformando numa lente divergente. Então é isso. Quando o índice de refração da lente é maior que o do meio que a envolve, é a regra geral. Quando é o contrário, é o contrário. Certo? E como é que eu decoro então que a borda dos finos aproxima os raios de luz? É que nem pessoa gente fina. Pessoa gente fina aproxima as pessoas dela, converge. Pessoas grosseiras afastam. É assim que eu decorei. Certo? Uma mnemotécnica idiota e inesquecível. Então, show de bola. Já vimos então o porquê que as lentes de bordos finos são geralmente convergentes e as lentes de bordos grossos geralmente divergentes. Apenas usamos a segunda lei da refração, a lei de Descartes, na própria lente. Bom, precisamos saber o nome das lentes. E para dar o nome da lente é muito fácil. Tu dá o nome de uma face e dá o nome da outra face. Essa face, por exemplo, ela é plana. Então eu falo que a lente é plano. E essa face aqui, olhando de fora para dentro, ela está cavada? Não, ela não está cavada. Se não é cavo, côncavo é convexa. Então, plano, convexa. Já que essa lente é uma lente plano-convexa, essa lente é uma lente plano, cavei, se eu cavei é porque a face é côncava. Cavou, fica côncava. E aí, côncava. Côncava. Professor, Oi. aquela lá do meio, de bordos finos. Como seria o desenho dela ali no... Ó, agora a partir desse ponto está se perdendo. Já tentou fazer o desenho dela ali? Se eu fizer para ti, tu nunca vai poder ter feito sozinho. Aí tu deixou de aprender sozinho para sempre. Se eu fizer esse desenho aqui, que tu sabe fazer, tu conseguiria fazer isso. Entendeu? Então tu quer que eu faça? Porque se eu fizer, quando tu for fazer, vai ser inútil para ti, tu não vai aprender. E se tu fizer agora ele por conta própria, e se tu tentar sozinho, tu vai aprender para sempre. Entendeu o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que se eu fizer pra ti, tu não aprende nada. Se tu fizer, tu aprende. Então tenta primeiro. Aí se tu não conseguir, então, tá pequeno. Não vai conseguir fazer a reta normal de jeito nenhum. Faz gigante. Faz gigante. Entendeu? É assim que se aprende. Faz sozinho. O professor é só quando não conseguir sozinho. Quando tu usa o professor para qualquer situação, teu cérebro enfraquece. Tá? Então biconvexa. E essa aqui então que é cavada e cavada, o nome dela é bicôncava. Dar uns minutinhos para a galera fazer esse estudo na lente bicôncava e aí eu já faço em seguida o estudo para vocês também. Então aquela biconvexa ali, ela vai ser mais forte? Claro, lógico. O desenho mostrou isso? Acho que quando eu estava imaginando, assim, vendo, estava saindo igual, mas não sei. Certo, é isso aí, galera. Parabéns, então já concluiu que se eu faço as duas faces convexas, eu acabo potencializando a lente. Parabéns, cara. E tu vê, como foi tu que fez por conta própria, tu vai conseguir fazer sempre de novo, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Quando tu olha alguém fazer e não faz, tu até entende, mas aí quando tu for fazer como tu nunca fez, tu dá uma travada. Certo? Parabéns, galera, gostei de ver. Galera, ó, o único perigo na hora de dar nome às lentes é tu dar nome para essas aqui, ó. Certo? Porque ambas delas têm uma face cavada e outra não cavada. Uma face cavada e outra não cavada. Então tu fica indeciso entre côncavo, convexo e convexo, côncavo. Porém, pessoas da mesma família têm o mesmo sobrenome. Então as lentes de bordos finos, elas terminam em convexa. Então essa é a côncavo-convexa. Toda lente de bordo fino termina com nome convexa. Então a família dos grossos aqui, ó, certo? O sobrenome deles é sempre côncavo. Então essa lente é a lente convexo-côncava. Observa que a apostila não faz esse raciocínio que eu faço. Ela diz que o nome de uma lente, né, é primeiro o nome da face de maior raio, depois o nome da face de menor raio. Certo? Eu acho ridículo decorar dessa maneira. Acho ridículo, horrível. Certo? É uma decoreba fajuta, né? Assim não, tu dá nome para as lentes fáceis. Plano, convexa. Plano, cavei, côncava. Convexa, convexa, biconvexa. Côncava, côncava, bicôncava. E a outra que é difícil, tu tira pelo sobrenome das primas dela. As que terminam com convexa são as de bordos finos, então essa é côncavo convexa. As que terminam com côncava são as de bordos grossos, então essa é convexo côncava. Assim fica difícil errar o nome da lente. Vimos o que é a lente convergente e divergente. Vimos por que as de bordos finos são geralmente convergentes e as de bordos grossos geralmente divergentes. E
Agora vamos estudar os elementos das lentes e já aproveitar o embalo e estudar os raios característicos. Lembra? Chega o paralelo? Sai pelo foco. Você já era para estar decorado isso aí. Certo? Cuidado com isso, porque os raios vão ser bem parecidos com os dos espelhos, tá, gente? Então, olha só. Toda lente convergente, seja ela de bordos finos ou grossos, a representação dela é assim, ó. Toda. Certo? Lembrando que é como se fosse um bordo fino, tá vendo? Ah, professor, mas e se for a exceção? Não interessa. A representação de uma lente convergente é sempre assim. E a representação de uma lente divergente, ó, é sempre assim, ó. Tem gente que não gosta porque a setinha aponta para fora como se fosse divergir, né? Certo? Mas não, eu acho que os estudiosos fizeram a partir do bordo essa análise, beleza? Mesmo que seja a exceção. Esse aqui continua sendo o eixo principal da lente, ou o eixo óptico da lente, pode ser também sem problema nenhum. Esse aqui antes era o centro de curvatura dos espelhos, agora é o centro óptico, o nome dele. Centro óptico. Beleza? Antes o espelho tinha o foco e o centro de curvatura, não é? Agora a lente, meu querido, tem dois focos e não tem mais centro de curvatura. O que antes nós chamávamos de centro de curvatura, a partir de hoje chamaremos de ponto antiprincipal. Centro óptico tem dois focos, um para cada lado, e tem dois pontos antes principais, um para cada lado. E como tu percebeu quando eu fiz com o dedinho aqui, ó, todos eles estão à mesma distância um do outro ali, certo? Todos eles estão à mesma distância um do outro. Tá? Bom, na lente convergente, que é essa aqui, né? Sempre convergente, desse jeito, convergente, divergente. Quando eu vou fazer o estudo de uma lente, galera, tomem cuidado, tu tem que saber da onde para onde a luz está indo, porque o nome do ponto principal e do foco muda dependendo da onde a luz vem. Olha que loucura, isso é uma coisa que a galera não conta. Eu vou fazer o estudo dos elementos considerando que a luz vai da esquerda para a direita, beleza? Então que o objeto está aqui, a luz do objeto vai passar pela lente e vai formar a imagem, certo? Em direção ao outro lado. Tudo bem? Nessa situação, se a luz vem da esquerda para a direita, para a lente convergente, o ponto imagem e o foco imagem ficam na direita e o ponto de principal objeto e o foco objeto ficam na esquerda. E a lente divergente é o contrário. Se a luz vem da esquerda para a direita, aqui é o foco imagem, ponto de principal, imagem. Fala, por favor. Foco antiprincipal. Foco objeto. E antiprincipal objeto. Muito obrigado, galera. Assim se participa, por incrível que pareça, só do que ter falado durante a aula tu aprendeu mais do que mudo. Isso é cientificamente comprovado e óbvio até, né? Bom, agora que tu sabe quem é o centro óptico, quem é o eixo principal, que F é foco e A é ponto de principal, e tu sabe que tem uma ordem para o foco e para o ponto de principal, certo? E que da lente convergente para a lente divergente, o foco, imagem, ponto de principal, imagem e objeto invertem de posição. Quando eu olhei isso, eu pensei, filhos da puta. Filhos da puta, pra que fazer isso? Mas é porque eu era amador, eu não tinha entendido. Logo depois eu entendi, porra, galera do bem, que ideia boa. Olha só, o raio que chega paralelo sai pelo foco. A luz que chega vem do objeto. E a luz que sai vai formar a imagem. Passa pelo foco imagem. Vai formar a imagem, passa pelo foco imagem. Pô, que óbvio. Convergiu ou não convergiu? Convergiu, se viesse outro aqui de baixo, né? Ó, convergiu, né? Beleza? O raio que chega paralelo sai pelo? Era pra ser. Isso, mas é isso, galera. Chega paralelo? Não esqueçam disso, chega paralelo? Sai pelo foco. Sempre. Mas quando vai sair, vai formar a imagem. Sai pelo foco, imagem. Porra, então a troca dos nomes é show para o cara já lembrar automaticamente por que diverge, por que converge. Concorda comigo? Beleza? E quando eu falo que sai pelo foco, cuidado, não quer dizer que a luz vai bater na lente e voltar, né? Não é um espelho. Ela vai atravessar, a direção passa pelo foco, beleza? Mas a imagem vai se formar no foco imagem? Aí não, aí depois a gente vai ver, né? Na hora que a gente continuar o estudo a gente vai descobrir. Boa pergunta. Mas ficou claro que divergiria dois raios aqui? Sim. Né? Tá bem claro, né?
Se o raio que chega paralelo sai pelo foco, devido à reversibilidade do raio de luz, o raio que chega pelo foco sai paralelo, show de bola. Só que a luz que vem do objeto, passa pelo foco, objeto, lógico, e aí sai paralelo, certo? A luz que vem do objeto, se eu quiser que passe por um foco, tem que ser o foco objeto, beleza? A luz que vem pelo foco sai paralela, e para essa luz chegar pelo foco objeto, eu tenho que fazer um prolongamento para garantir, ó. O raio de luz veio, será que ele está chegando pelo foco objeto? Aí eu faço a ponte, chegou pelo foco objeto, então sai paralelo, beleza? E assim, ó, tu vê, mesmo que a decoreba seja fácil, chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo. O desenho em si merece respeito, porque às vezes o cara sabe falar, mas na hora de desenhar dá uma travada. Putz, como é que desenha? E o vestibular pode te cobrar o desenho. O vestibular pode te dar lá, a lente falou, represente 2 raios característicos naquela lente. E tem que saber fazer, o ideal é saber fazer os 4. São 4 raios característicos. Já foi 2, hein? Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo. Como é que era aquele do espelho que atingia o vértice? Atinge o vértice, sai do mesmo ângulo. Aqui também atinge o que seria o vértice, que agora sai com o mesmo ângulo. E nesse caso, pessoal, sair com o mesmo ângulo é passar reto. Tu concorda que o cara que passou reto, o ângulo de chegada é igual ao ângulo de saída? Sim. OPV, né? Certo? E na lente divergente é igual, tá, gente? O raio que atinge o centro óptico, ele passa reto como se a lente não estivesse ali. Beleza? E ele funciona igual, ó, tanto para lente convergente quanto para lente divergente. O raio é um raio bom de desenhar, então, né? É um raio muito bom de desenhar esse aí, que é um raio prático. Último raio, tinha aquele que chegava no centro de curvatura dos espelhos e voltava sobre ele mesmo. Chega pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. Quem é o nosso centro de curvatura aqui? É o ponto principal. Chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. Só que se chega, a luz vem do objeto, ponto de principal, objeto. Se sai, vai formar imagem. Sai pelo ponto de principal, imagem. Olha que raio bom de desenhar também. Chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. E a lente divergente é sempre mais perigosa. Se o raio chegar pelo ponto de principal objeto, ele vai sair pelo ponto de principal imagem, divergindo. Olha como ela divergiu, viu? E a lente divergente, assim como os espelhos convexos, eu sempre tenho que fazer prolongamento do raio, né? É perigoso. Merece respeito a lente divergente, certo? Então são esses os 4 raios característicos, tanto para lentes convergentes quanto para lentes divergentes. Eles têm a mesma ideia por trás deles, né? Só que em função do foco, imagem, ponto principal, imagem e objetos serem trocados, né, as lentes acabam ficando com um comportamento diferente. Uma é convergente, a outra é divergente. Na prática, eu só precisaria conhecer 2 raios característicos para poder matar o próximo passo da aula aqui. Mas para que tu consiga ser ultra competitivo em qualquer vestibular, o bacana é dominar os 4 raios, né? Conhecer os 4 raios. Agora o que eu vou fazer? Eu vou relembrá-los como é que a gente determina as características da imagem formada por uma lente apenas graficamente, apenas com desenho, para no final da aula a gente ver a parte algébrica, né? A parte que envolve as continhas também. Então vamos lá, vamos aproveitar o embalo, galerinha, vamos aproveitar o embalo e vamos fazer junto aqui, ó. Esse aqui, cara, é um estudo que seria muito legal tu tentar fazer em casa, de repente amanhã, sem colar. E aí depois pegar o estudo que tu fez por conta própria sozinho e comparar com o estudo que a gente vai fazer aqui, para ver se tu já está conseguindo repetir o estudo sozinho, certo? Olha só que legal. Vamos começar pela pior parte já, pelas lentes convergentes. O que eu vou fazer aqui chama-se determinação gráfica da imagem gerada por uma lente. O nome seria determinação gráfica da imagem gerada por uma lente. Para a gente não perder muito tempo, galera, eu vou fazer uma produção em série aqui, ó. Eu vou fazer 3 lentes convergentes aqui, ó. 3 lentes convergentes parecidinhas. Aliás, ali foi só 2, vou fazer 3 aqui então. Ao todo 5, tá? 5 lentes convergentes, porque assim eu vou mapear as 5 possibilidades de imagem. Fazer o estudo completo delas. Olha lá, Aqui tem que ser bonitinho, tu pode usar tua lapiseira, né? Tu não pode usar regra no vestibular, certo? Então não adianta tu treinar em casa com uma regra e no vestibular não tem regra, certo? Usa a ponta do teu lápis como referência de tamanho, tua borracha,
teu dedo, qualquer coisa, certo? Mas não pode usar regra. Já que é uma lente convergente, foco, imagem, ponto aqui principal, imagem, foco, objeto, ponto aqui principal, objeto. Foco, ponto aqui principal, foco, ponto aqui principal. Foco, ponto principal, foco, ponto principal. Por incrível que pareça, até a velocidade tem que treinar, cara. Se for fazer um ITA, tem que treinar no cronômetro. Todo dia que eu vou fazer exercício, medir quanto tempo estou demorando e melhorando. Né? Porque no ITA tem 3 minutos por questão, em média. Certo? Então tu só pode gastar mais tempo numa questão se tu sobrou tempo de outra. Ele tem que estar no relógio cronometrando, uma coisa meio doentia mesmo. Então vamos lá, objeto, objeto, imagem, imagem, objeto, objeto, imagem, imagem. Imagem, 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 objeto, 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 objeto. Quais são as 5 possibilidades que eu quero estudar com vocês? Primeiro eu quero saber o que acontece quando o objeto está bem longe da lente, atrás do ponto principal. Depois eu quero estudar o que acontece com o objeto no ponto principal. Quero estudar o que acontece com o objeto entre ponto principal e foco, em cima do foco, o famoso cheirinho de merda, e depois aqui entre foco e ponto principal. Fazendo esse estudo, eu sei tudo o que acontece quando o objeto está diante de uma lente. Não interessa onde. O raio que chega paralelo, sai pelo foco. Tem que ser na munheca, hein? O raio que atinge o vértice, o centro óptico mesmo, passa reto. Já que há 2 raios de luz que saíram na cabeça do objeto se encontram aqui, o que eu vou enxergar ali? A cabeça da imagem. Concorda que a luz que sai da cabeça do objeto forma a cabeça da imagem? E como o pé da imagem tem que estar no ponto, no eixo principal, né? Porque a luz que chega pelo eixo principal passa reto, né? Certo? Então eu descobri que a imagem vai estar ali, ó. Características da imagem. Menor, invertida e real. Real porque é feita de luz de verdade. Quer dizer que se tiver com uma lente convergente na tua casa, botar uma vela acesa longe da lente, pegar uma folha de papel sulfite, é só ver aqui, ó, no quarto escuro, né? Tu vai ver uma hora, putz, a vela tá ali, a chama da vela, perfeitamente estampada no papel sulfite, na tua mão. Quer dizer que ela é projetável, né? O fato dela ser real também já mostra que ela é projetável, que dá para projetar ela numa parede, por exemplo. Agora vamos lá, o raio está bem no ponto principal, chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, passa reto. Olha ali onde é que o raio se encontrou, cara, bem no ponto principal. Ou seja, quando o objeto está no ponto principal, a imagem vai estar no ponto principal dela, com o mesmo tamanho. Então agora continua invertida. Invertida. Continua real e agora igual em tamanho, né? Igual em tamanho. Muito bom. Vamos lá, aproximei ainda mais. Eu sempre gosto de usar os mesmos raios, assim eu fico fera neles, na hora de desenhar, meu desenho está cada vez melhor. O que aconteceu agora, pessoal? Isso, a imagem agora é maior, mas continua invertida e real, né? Na ordem não se preocupem com isso. Pô, então peraí, cara, a lente convergente, na maioria dos casos, então, ela é invertida e real. Né? Se fosse chutar, invertida e real. Vocês não precisam disso, é lógico. Aqui o momento que eu gosto de falar do cheirinho de merda para ficar marcante. Que cheiro de merda? Dá uma olhada por quê? O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice continua reto. Se o cara não está com a mão treinada e ele não sabe que vai dar merda, ele faz os raios se encontrarem ou se afastarem. E eles não vão nem se encontrar nem se afastar, eles emergem paralelos da lente. E retas paralelas se encontram no... Isso, então a gente tem 2 coisas para caracterizar essa imagem. Ou a gente diz que ela se forma no infinito, forma-se no infinito, ou então a gente diz que ela é do tipo imprópria. Imprópria ou imprópria. Certo? São os dois nomes técnicos para essa situação. Na prática, professor, o que eu vejo? É um borrão. Tu vê tudo borrado, não vê nada. Certo? Mas, professor, se eu estivesse vendo de muito... se eu estivesse vendo de muito longe, tu veria a imagem. Então, a brincadeira de que ela se forma no infinito não é tão brincadeira assim. Lá na PQP, tu consegue enxergar essa imagem. Certo? Interessante isso, né? Forma-se no infinito ou imprópria. E, por último, o caso mais famoso, eu acho, de usar lente convergente é esse aqui, quando o objeto está bem próximo da lente. O raio que chega paralelo sai pelo foco,
o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, passa reto, e sempre que raios divergem ao passar pelo sistema óptico, tem a obrigação de fazer o prolongamento para ver aonde eles se encontram. Então, ó que legal, a única imagem que ficou virtual, isso, virtual e direita, e ficou maior. Quer dizer que se tu quiser uma lente de aumento, meu querido, pode ter certeza que é uma lente convergente e tu vai usar ela próxima do objeto. Porque se tu usar longe do objeto, tu até pode aumentar, mas vai ficar de cabeça para baixo. Ninguém quer algo ampliado de cabeça para baixo. Quero me ver grande, mas quero ver de cabeça para cima. Concorda comigo? Então, lente de aumento, pode ter certeza, é uma lente convergente e o objeto ainda está bem próximo da lente. Certinho? Fizemos o estudo completo das lentes convergentes. Agora vem cá, cara, 1, 2, 3, 4, 5 situações, sendo que 4 delas têm 3 características, 12, 14 características. Só um louco vai decorar isso, cara. O que tens que fazer? Tens que aprender a fazer esse desenho por conta própria. Aí daqui a um ano, no final do vestibular, caiu lente. Faz o esbocinho na hora, pega o somatório e detona o somatório pelo teu desenho, entendeu? Certo? Fica bem prático, então. Eu lembro que eu tive que gastar umas 2 tardes para poder ficar bom nesse desenho. Eu vi o professor fazendo o cursinho, né? Cheguei em casa, na outra tarde, fui tentar. Ficou um lixo horrível. As retas não saíram do jeito legal. Aí eu olhei para a cola do cara. Ah, tá legal. Passou 2 tardes, tentei de novo. Não ficou perfeito. Na terceira eu acertei. Terceira vez que eu tentei, consegui. Certo? Então eu recomendaria para o vestibular, né, dar uma revisadinha nesses desenhos. E a lente divergente, professor? A lente divergente é a mais legal, é a mais fácil. O povo até resolve decorar. Falou em lente divergente, a galera fala VMED. Certo? Cuidado, hein, cara, não vai escrever no vestibular ou na prova VMED, porque isso não significa nada, certo? Tu tem que lembrar que a lente divergente é sempre virtual, menor e direita. Vamos ver por quê? Vamos fazer análise gráfica aqui para ver por quê. Então, lente divergente é aquela que a gente representa como se os bordos fossem grossos, mesmo na exceção. Foco, ponto de principal. Foco, ponto de principal. Só que agora é invertido, hein? Imagem, imagem, né? Isso. O bacana da lente divergente é que não interessa onde o objeto vai estar. A característica vai ser sempre a mesma. Porque não tem como tu colocar atrás do ponto principal objeto, entre ou na frente do foco, porque vai estar do lado da imagem, entre aspas, né, dos focos e ponto principal imagem. Ou seja, independentemente de onde o objeto estiver, a situação vai acabar se repetindo. Olha por quê. Chega paralelo, sai pelo foco e é pelo foco imagem. Não se esqueçam, faz o prolongamento ali, a pontilhada, antes de desenhar o raio. O raio que atinge o centro óptico passa reto. E os raios refratados pela lente estão sempre que isso ocorre, a gente faz sempre. Um prolongamento já estava pronto, vou fazer um outro prolongamento que fica em cima do próprio raio. Certo? Isso às vezes confunde a galera. Ó. E olha ali, ó, onde os prolongamentos se encontram. Bem ali, né? Oh, que bonitinha. Características da imagem. Virtual. Isso, porque é feita de prolongamento, ótimo. Virtual, menor. E direita, por isso que o povo resolve decorar o VMED, que é que nem o espelho convexo, ou seja, espelho convexo funciona que nem lente divergente e espelho côncavo funciona que nem lente convergente, certo? Concorda que no espelho côncavo nós temos todas essas situações, certo? O desenho é levemente diferente, né? Porque a luz bate e volta, né? Certo? Mas as características são idênticas, certo? As características são idênticas. Fizemos a análise gráfica. Para finalizar, vamos fazer um estudo algébrico rapidinho aqui, né? Vamos botar as equações das lentes e vamos relembrar alguns aspectos dessas equações. Primeira equação, uma equação que a gente já trabalha desde câmera escura, né, nas primeiras aulas de ótica, é aquela, ó, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Sim, funciona para câmera escura, espelho plano, espelho esférico, lente esférica. Né? Dá até para acreditar que a natureza foi feita por um único criador, né, cara? Porque a mesma matemática funciona com uma porrada de coisa absurda. Então, I, o que é I? A altura da imagem. Cuidado, o que é O? Altura do objeto. P'. Posição da imagem. E P? Ótimo. I e O são medidos na vertical. Vocês concordam? A altura de uma pessoa a gente mede na vertical, né? E P e P', que é a posição, é na horizontal. Para uso da vertical é baba. O que é para cima? O que é para baixo? Concorda comigo? Então I e O está morto. Para cima é mais, para baixo é menos. Acabou. O P e o P' no espelho era mais fácil.
O P e o P' eu falava assim, ó, tá do lado da luz, positivo, tá nas trevas, negativo. Concorda comigo? O espelho tem um lado que tem luz, tem um lado que não tem, né? Então era muito fácil, tá do lado da luz, positivo, tá nas trevas, escuridão, medo, negativo. Pronto, certo? Só que tu concorda que da lente não funciona essa técnica, né? Porque tem luz dos dois lados, beleza? Mas o que é mais gostoso, virtual ou real? Virtual até é bom, mas não é tão gostoso quanto real. Concorda? Então virtual, desculpa, real, né? Que é o melhor, que é mais gostoso, positivo. Virtual, que não é tão bom, negativo, beleza? Isso é pra quem? Pra P e P'inha, certo? Então se a imagem é virtual, o P'inha dela fica negativo. Se a imagem é real, o P'inha dela fica positivo. E objeto? Objeto também. Objeto virtual, professor, sim, é muito raro, mas pode acontecer um objeto virtual. Como? Ué, por exemplo, imagina que eu primeiro usei essa lente aqui, né? E antes da imagem se formar, real que seria, né? Eu boto uma outra lente aqui, ó. Tu concorda que aí a imagem seria feita de prolongamento? Essa imagem agora passa a ser um objeto virtual para a próxima lente. E se tu botar uma terceira, ela volta a ser real? Depende, nós temos que calcular a imagem dessa segunda lente para jogar na terceira. Repete, por favor. Se eu colocar uma outra lente aqui, tu concorda que essa imagem vira objeto para ela? Sim. Nessa situação, essa imagem é real, feita de luz. E aí, se uma lente estiver aqui, isto é um objeto real. Porém, se eu coloco uma lente aqui, quase colada nela, de forma que ela intercepte a luz antes de a luz se encostar, aí para essa imagem se formar, eu teria que fazer um prolongamento. Essa imagem passa a ser virtual e, portanto, ela passa a ser um objeto virtual para a segunda lente. Tá? Essa foi a questão mais difícil que eu já vi acontecer na minha vida de lentes esféricas. Tá? Foi na UDESC de 2 anos atrás, certo? O cara chegou depois do dia da UDESC, o que o senhor faz para mim? Eu fiz bonitinho e não bateu o gabarito. O senhor não bateu o gabarito? Aí foi lá, não tá certo. Aí eu corrigi porque eu tinha esquecido desse detalhe também, certo? Tá? Então assim, só estou te preparando para o pior, entendeu? Mas fica tranquilo, não vai acontecer agora ainda não, certo? Mas faz sentido, né? Já que eu tive que prolongar para poder formar a imagem, já que a luz foi interrompida, né? Ela bateu numa lente antes de continuar, eu tive que prolongar para ver onde a imagem se formaria. Então ela passou a ser um objeto virtual. A imagem de uma lente passou a ser um objeto virtual para outra. E a única coisa que muda é que o P fica negativo, que é uma raridade P negativo, né? Objeto virtual é uma raridade, geralmente é positivo. Na prova de vocês tem certeza que qualquer objeto vai ter o P sempre positivo. Beleza? Equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Funciona para espelho plano, que é óbvio, ninguém usaria nem isso para espelho plano, né? Porque espelho plano não precisa, mas eu quero dizer que funciona. Funciona para espelho plano, espelho esférico e agora lentes esféricas. Como é que é a história do foco para as lentes? O foco é positivo para a lente convergente e negativo para a lente. Concorda? É, né? Que é que nem um espelho. Concorda comigo? Certo? Ó, o espelho côncavo ele aproxima os raios de luz, concorda comigo? Sim. E o foco dele está do lado da luz, positivo. Certo? O espelho convexo ele afasta os raios de luz, concordas? Sim. E o foco dele está nas trevas, na escuridão, negativo. Então quem afasta tem foco negativo. Isso, que afasta tem foco negativo. Afastar é ruim, pode se pensar desse jeito também, sem problema nenhum. Ou seja, muito parecido com um dos espelhos, né? E aqui o P e o P'inha continuam do mesmo jeito, né? Real positivo, virtual negativo. E a única coisa que acrescentou aí no finalzinho para lentes esféricas é a equação dos construtores de lentes, né? A equação de Rayleigh. É a única coisa de diferente na hora de fazer conta para as lentes. A equação de Rayleigh diz que 1 sobre F, o inverso do foco da lente é N da lente sobre o N do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde R1 e R2 são os raios das faces das lentes, certo? O N ali é o índice de refração, certo? Índice de refração da lente, índice de refração do meio. Qual é o meio mais comum? Ar. E qual é o N do ar? 1. Certo? Aproximadamente 1. Parabéns. Então assim, tem alguns vestibulares que já bota 1 ali pro cara automaticamente, certo? Mas o certo é colocar o N do meio, nem sempre é ar, né? Beleza? E R1 e R2 são os raios de curvatura da lente. Não entendi esse raio de curvatura, professor. Aqui, amigo, ó. Deixa eu fazer uma lente aqui, ó. Que tipo de lente é essa aqui que eu acabei de fazer, Lelê? É uma côncavo convexa. De cabeça eu não sei. Eu primeiro dou o nome da prima dela. Plano convexa. Então é as bordas finos, termina em convexa. Então tá, agora eu sei. Côncavo convexa.
Certo? Como eu nunca decorei isso, eu tenho que raciocinar para responder, não tem jeito. Então, galerinha, ó, o R1 poderia ser o raio da maior, ó, e o R2 o raio da face menor. Certo? Então tu pega a face dela, prolonga até formar uma circunferência e mede aquele raio de curvatura. Aquilo que é o R1 e o R2. O único perigo de usar a equação de Halley, a equação dos construtores de lentes, como ela também é conhecida, é o sinal do R lá. O sinal do R. Isso é mais ou menos. Certo? Mas olha só que legal. Essa lente aqui nós já estudamos. Né? É uma lente biconvexa. Bordos finos e quando feita de vidro imersa no arco, não é isso? Então, por ela, tu consegue definir se o R dela é positivo ou negativo, que essas faces são convexas, concorda comigo? Então, vamos ver. N dessa lente, quanto é que é um N bom, já que ela é de vidro? 1,5, ótimo. N do ar. 1,5 dividido por 1. 1,5 menos 1. Meio. Aqui deu 0,5, não é isso? Certo? Com uma lente de vidro imersa no ar, não é isso? Já que eu sei que o foco dela vai ser positivo, porque ela é convergente, então eu sei que esse resultado tem que ser positivo, porque o 0,5 deu positivo, né? Positivo vezes positivo para dar positivo. Então, já que as duas faces delas são convexas, a partir desse estudo eu descobri que sempre que a face for convexa, o raio é, e se a face é côncava, pronto, acabou. Então é isso. E tu viu que dá para tu descobrir no dia da prova, isso não precisa decorar. Pode fuçar e descobrir na hora, né? Certo? Mas, então, raio. Tá assim, ó, face côncava, R menor que 0. E face convexa, R positivo, maior que 0. E não se esqueçam que divergência é o inverso do foco e a unidade é dióptria, metro na menos 1. Beleza? Essa é a aulinha geralmente que eu dou em qualquer lugar sobre lentes. Aí depois disso a gente só tem que fazer muito exercício para ficar fera. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado pela vocês, pela atenção, galerinha. Obrigadão mesmo. Continuem aparecendo que eu, certo? Boto fé em vocês aí, galera. Tô botando fé mesmo. Show de bola. Até a próxima, pessoal.